Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro já sofre da ansiedade bem antes da pandemia. Aliás, é um dos países com maior taxa e índice de transtorno de ansiedade do mundo. Ou seja, antes da pandemia, nós poderíamos dizer que por volta de 10% dos brasileiros já tinham algum efeito de alguns transtornos que surgem a partir da ansiedade. E com a pandemia, pode ser que esse quadro se agrave. Então precisamos ficar atentos aos sinais e saber como lidar com a nossa própria ansiedade. É importante que a gente saiba compreender os sinais da ansiedade, principalmente em situação de pandemia, pois compreendendo a ansiedade a gente compreende a si. Bom, a própria palavra ansiedade tem origem na palavra sufoco, e um dos sinais da ansiedade é justamente um aperto no peito, uma falta de ar, bem como outros sintomas muito próximos dos sintomas da Covid-19, em que algumas pessoas acabam sofrendo por antecipação, quando na verdade estão tendo uma manifestação da ansiedade. Então a ansiedade pode ter sinais corporais, como sudorese, batimentos cardíacos acelerados. Você pode ter alguns tremores, mudanças e alterações no apetite, comer mais ou comer menos, bem como sinais psicológicos como insônia, irritabilidade, insegurança, cansaço, enfim, esses sentimentos de um sofrimento antecipado. Tudo isso são sinais possíveis da ansiedade que nós precisamos ficar atento e assim saber lidar melhor com ela. A ansiedade ela é parte da nossa existência. Nós não devemos simplesmente querer eliminar a ansiedade sem tentar compreender o que se passa. A ansiedade, portanto, é a nossa reação diante das tensões da vida, das exigências que nós fazemos sobre nós mesmos, das esperas, do inesperado, da nossa relação com o desejo, enfim. A ansiedade ela é parte da nossa relação com essas tensões da vida. Ela é um sinal, ela é um alerta. Por isso que a ansiedade ela é muito importante para a gente. Precisamos pelo menos tentar compreender a ansiedade, conviver com ela de uma forma a tirar aprendizado da ansiedade, pois a ansiedade não precisa necessariamente evoluir para um desespero ou para um transtorno, mas a gente se conhecendo, sabendo como nós reagimos em momentos de ansiedade, isso pode ser fundamental para a nossa saúde mental. Existem situações em que a ansiedade vai para além de uma reação às nossas dores da existência, às nossas tensões, a uma reação diante das exigências da vida, do desejo, do inesperado e do esperado. Pode ser que a ansiedade evolua e se desenvolva enquanto um transtorno de ansiedade. Nesse caso, existem prejuízos em nossa vida. A nossa vida pode paralisar e ter algumas dificuldades fora do comum. Nesses casos, portanto, é fundamental o acompanhamento de um profissional em saúde mental. Em situação de pandemia, não é incomum a ansiedade, pelo contrário, ela é até mesmo esperada. Mas a ansiedade ela não precisa evoluir para um desespero ou um transtorno que vá trazer prejuízos ou paralisações para a nossa vida. Então, para evitar que a ansiedade cresça e que a gente perca total controle sobre ela, existem algumas medidas que a gente pode tomar, como, por exemplo, evitar o excesso de informações. Também a gente pode tomar tempo para a gente mesmo, como, por exemplo, se concentrar na própria respiração. A respiração é fundamental no controle e para lidar com a ansiedade. Então você também não deve deixar de lado pessoas que são importantes para a sua vida. Então essas pessoas também vão te trazer novos fôlegos, mesmo que esse contato seja virtual. Não descuide do seu sono. Crie um ambiente, um horário, talvez uma rotina que possa contribuir na qualidade do seu sono, bem como não abra mão da qualidade da sua alimentação ou também atividades físicas que você já faça porventura. Tudo isso é fundamental para a saúde mental. Não esqueça de ter um tempo e espaço para você. Saber lidar melhor também com a convivência. Não desenvolver discussões que talvez não vão levar a nada.
talvez retomar projetos ou iniciar novos projetos. Tudo isso pode ser fundamental para que a gente possa cuidar melhor de nossa saúde mental nessa pandemia. Mas, se ainda assim não for suficiente, procure a ajuda de um profissional. Existem profissionais da psicologia que podem te acompanhar tanto presencial quanto de forma online. Lembrando, procurar um psicólogo não é loucura. Loucura é não se cuidar. Portanto, que a gente possa cuidar cada vez mais de nossa saúde mental.